Livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. O Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite sobre o Espírito Santo. E quando nós falamos do Espírito Santo, há sempre uma grande responsabilidade. Nós não somos dignos de termos o Espírito Santo ao nosso lado. A palavra diz que Ele intercede por nós como um amigo. Diz assim a palavra. Vamos ler a partir do 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus estava falando para os discípulos, e o 16 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Poder se assentar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai amado, bendito Deus, nós não somos dignos da Tua presença, Senhor. Nós não somos dignos da Sua promessa. A promessa que o Espírito Santo estaria no meio do Teu povo, a promessa que o Espírito Santo não nos deixaria órfãos, a promessa que o Espírito Santo viria. E Ele não apenas viria como uma força, mas Ele viria como uma pessoa, Ele viria interceder por nós, Ele viria estar ao nosso lado, Ele viria ser o nosso consolo, Senhor. E nós te pedimos perdão. Porque nós temos um ser tão precioso ao nosso lado, Senhor. Nós falhamos hoje, entristecemos o Espírito Santo, mas nós cremos que é uma chama, Senhor, uma chama que pode vir sobre as nossas vidas, uma chama que pode acender um fogo, uma chama que pode se alastrar sobre o nosso ser, sobre os nossos corações, a ponto, Deus, de sermos impactados e fortalecidos. Tenha liberdade nesta noite, para a honra e glória do Seu nome. Amém e amém. A pessoa do Espírito Santo, o ser que Deus nos oferece gratuitamente, porque a palavra diz que aqueles discípulos ficariam sozinhos. O Pai estava no céu, o Pai havia enviado o Filho para estar com aqueles discípulos, para estar com a humanidade. O Filho se encarna, o Filho veio ao mundo, paga o preço que é preciso ser pago. E então o Filho oferece a vida aos homens, e então o Filho vai, a palavra diz que Ele está indo aos céus, Ele está indo preparar um lugar, preparar uma morada, e a palavra não diz apenas isso, a palavra diz que Ele nos faz uma promessa, Ele oferece o Espírito Santo,
Ele diz que se ele subir, se ele for aos céus, se ele for para junto de Deus, o Consolador virá, aquele que nos dará forças para caminhar. E então vem o Espírito Santo e a palavra continua. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Do capítulo 14, versículo 19. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei nele. Mateus capítulo 28. Eu gostaria que a igreja abrisse versículos 19 e 20. Jesus estava falando da promessa. Jesus estava falando do consolo. Mateus capítulo 28. Versículo 16 diz assim: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus fala para os discípulos, Jesus dá um mandamento, Jesus dá uma ordem. Ele diz que o Espírito Santo virá sobre a vida deles. Jesus está dizendo que o Pai não os deixará sozinhos. Jesus estava dizendo que cada cristão, cada homem, cada mulher que estava naquele lugar, que quando o Espírito Santo viesse, eles seriam impactados e eram para eles saírem, para eles ir, o ide, para eles não apenas ficar dentro das quatro paredes, mas para saírem e proclamar o Evangelho. E a palavra diz que quando o Espírito Santo vem sobre a vida deles, Atos 2, eles saem anunciando Jesus, eles saem declarando uma palavra de autoridade, não apenas palavras, mas o Evangelho de poder, o Evangelho com a autoridade do Pai. E eles então vão. E a igreja então começa a ser fortalecida, porque o Espírito Santo estava no meio deles. O Espírito Santo, não apenas aquela força, mas a pessoa do Espírito Santo, o ser que estava lá em Gênesis 1, porque a palavra diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo estava na criação, a criação foi feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito é oferecido aos discípulos, à igreja, e é por isso que eles são fortalecidos. E em Atos 1, diz assim, eu gostaria que você abrisse. Aleluia, Jesus.
Tu és maravilhoso. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. E Atos capítulo 2. Tudo aquilo que Jesus tinha prometido. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um forte vento, e encheu toda a casa na qual eles estavam. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexo, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Nós temos vivido tempos difíceis. Nós necessitamos do Espírito Santo em nossas vidas para vencer o pecado, para vencer tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar sobre nós. E nós só seremos fortalecidos e nós só continuaremos de pé se o Espírito Santo for o nosso amigo, se o Espírito Santo que foi prometido for a nossa companhia, se a pessoa do Espírito Santo for um conosco. Porque quando Jesus ele estava indo aos céus, quando ele estava indo preparar a morada para a igreja do Deus vivo, a morada para os eleitos, a morada para os salvos, a morada para aqueles que foi predeterminado, a morada para aqueles que foram chamados por Deus. Quando o Espírito Santo então vem, e ele então começa a ter uma ligação com os homens, com as mulheres naquele lugar. E aqueles homens e mulheres que estavam com medo, estavam temerosos, estavam preocupados, estavam aflitos, estavam totalmente desprovidos de força, porque eles acharam que Jesus havia os abandonado e eles estavam sozinhos. E quando Deus chama a sua igreja, Ele jamais nos deixou sozinhos. Deus sempre trouxe o escape, sempre trouxe a provisão. Os olhos de Deus sempre esteve sobre nós. E o Espírito Santo então vem, não apenas para que nós possamos falar em outras línguas.
O Espírito Santo não quer apenas mudar o seu modo de falar em um culto. O Espírito Santo quer mudar o nosso modo de viver, quer mudar o nosso caráter, quer mudar as nossas imperfeições. O Espírito Santo não quer apenas barulho, ele quer também um coração transformado, homens e mulheres renovadas. O Espírito Santo não quer trazer apenas um fogo, não quer trazer apenas um vento. Ele quer mudar principalmente no ser da igreja. Ele não quer trazer apenas um movimento. Ele quer trazer uma renovação, uma transformação. E Ele sabe que aquilo que aflige os nossos corações, há uma carne brigando contra o Espírito, porque a palavra diz que a batalha do homem, há uma batalha no nosso ser, há uma batalha dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja, porque a carne quer que você obedeça o inimigo. Satanás enviará muitas coisas para que nós vivamos uma vida na carne, mas quando o Espírito Santo está próximo, ele nos aproxima de Deus, porque a palavra diz que ele traz os segredos de Deus, ele traz os mistérios para o seu povo. Livro de João, capítulo 15, versículo 26. Nós te adoramos, Senhor. Diz assim a palavra: (15:26). Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão julgados, expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conheceram nem ao Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Havia tristeza no coração dos discípulos. Os discípulos estavam temerosos, preocupados. Muitas vezes nós ficamos desse jeito, pensando que Deus não está olhando por nós, pensando que Deus não está nos observando. Mas quando Deus olha para a terra,
quando Deus observa você, porque quando Deus olha para a terra, Ele não vê apenas milhões e milhões de pessoas. Deus consegue nos enxergar apenas a nós. Deus consegue enxergar cada coisa, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que está no nosso ser, tudo aquilo que está no nosso coração. Quando Deus observa do céu, Ele não vê apenas milhões de homens e mulheres, Ele vê tudo, Ele vê todos, Ele vê cada um pessoalmente, Ele vê cada coisa que nós estamos passando, Ele nos enxerga pessoal, porque Deus é um Deus pessoal. É um Deus que quer se relacionar conosco. E então Ele envia o seu Espírito. Ele envia o seu Consolador. Ele envia a sua segurança. Ele envia um ser delicado, um ser que é forte, mas é um ser da qual muitas vezes nós nos preocupamos se nós podemos se relacionar com Ele, nós nos preocupamos se nós poderemos realmente ser amigo dEle, e a palavra diz que o Espírito Santo, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter uma intimidade conosco, Ele quer ser o nosso Consolador, porque a palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer um círculo, dar as mãos e orar ao Senhor. Clamar ao Deus dos céus. Buscar por autoridade. Buscar por poder. Buscar por aquilo que Deus já nos outorgou. Eu gostaria que você se levantasse, desse as mãos ao seu irmão. Oh, Jesus. Nós te adoramos. Começasse a clamar. Nós precisamos orar mais, irmãos. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Aqueles discípulos Jesus dá uma ordem e diz: ficam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém todos vocês, comece a clamar para que o Espírito Santo venha, comece a clamar para que o poder do céu venha sobre a vida de vocês, para que vocês sejam totalmente cheios, e é isso que nós precisamos desta noite, eu e você. Nós temos anos e anos na igreja, mas nós precisamos do poder de Deus, da autoridade do Senhor. Um Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que ressuscita o homem, um Deus todo-poderoso. Nós ouvimos dizer muitas vezes que Deus não é um Deus, Deus já não é mais como o Deus de antigamente, o Deus das curas. Não, a igreja mudou, Deus continua o mesmo Deus todo-poderoso, o mesmo Deus que está sentado no trono. Mas nós precisamos voltar a orar, voltar a buscar, voltar a frequentar montes, voltar a frequentar vale, voltar a estar de joelhos. É isso que nós precisamos. Deus tem me incomodado esses dias para passar mais tempo com Ele, para poder orar
compartilho isso com vocês. Nós precisamos. Eu gostaria que você começasse a clamar a Deus. A clamar ao Senhor. O Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós precisamos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a clamar ao Senhor. A clamar por autoridade. A palavra diz, as Escrituras nos afirmam que eu vos darei poder. Jesus estava falando com os discípulos. Ele não estava falando apenas com os apóstolos. Ele não estava falando apenas com o ministério. Ele estava dizendo, eu vos darei poder. Poder para viver neste mundo. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Clame. Comece a clamar ao Senhor. Esta é uma igreja de palavra. É uma igreja onde nós aprendemos muito sobre as Escrituras. Nós aprendemos muito sobre a teologia. Nós somos impactados por uma palavra poderosa. Mas nós precisamos de autoridade, de poder. As pessoas precisam ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que voltam a serem procurados. Porque há demônios, há homens e mulheres enfermas, há pessoas precisando da autoridade do Evangelho. E Paulo disse algo bem interessante quando ele escreve em uma das suas cartas, que ele diz, o meu ministério não se resume apenas em palavra, se resume ao ministério de autoridade, o ministério de poder, porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Paulo, porque o Espírito Santo havia encontrado o apóstolo, por isso que ele era um apóstolo missionário, por isso que ele era um apóstolo ganhador de almas, porque havia uma chama no coração de Paulo, uma chama que não poderia ser apagada por este mundo, uma chama que não poderia ser apagada com o pecado. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós queremos voltar a crer novamente, Deus. A crer em tudo que está nas Escrituras. Tudo que a Bíblia diz é verdade, Senhor. Nós queremos voltar a crer nos milagres, nos prodígios, nas maravilhas, e as pessoas nos procurar e nós orarmos